Meus caros alunos, mais uma vez, seja bem-vindo. Essa é a nossa terceira aula sobre História e Cultura Afro-Brasileira Indígena. Você já deve ter assistido a nossas aulas sobre a organização das comunidades indígenas, desenvolvimento das comunidades indígenas no encontro com o elemento europeu. Outra aula que você já deve ter assistido também sobre o elemento afro, o desenvolvimento da vida do afro-brasileiro no Brasil, a sua contribuição étnico-cultural. Lembrando sempre que o Brasil é o país mais afro fora da África. E hoje a nossa discussão é a discussão mais tranquila, é a formação do Brasil, a formação da sociedade brasileira, a relação do Brasil, da sociedade brasileira com o Estado brasileiro, quais são as características mais importantes na história dessa sociedade brasileira, quais os elementos marcantes de mudança, de transição, transformação do Brasil ao longo de mais de 5 séculos. Vamos começar aqui com você tendo o meu endereço eletrônico, gilson@cesumar.br. E você pode entrar em contato comigo, tirar algumas dúvidas, fique à vontade. Como eu sempre gosto de falar para os meus alunos, o Gilson demora para responder, mas o Gilson responde, tá bom? Vamos lá, vamos começar falando sobre a formação do Brasil durante o período colonial. Tema que nós conversamos quando falamos sobre os indígenas e quando falamos sobre a sociedade, sobre a organização, a contribuição do elemento afro na sociedade brasileira. Tanto índio como elemento afro vivem e sofrem as consequências do processo colonial. Falando do processo colonial, vamos começar falando um pouquinho do que levou à colonização do Brasil. Quando você estuda história, você se lembra que a chegada dos portugueses foi em 1500. Os portugueses tiveram um período que os historiadores chamam de pré-colonial, e em 1530 começa a colonização do Brasil. Ela marca o início da colonização do Brasil, a chegada de Martim Afonso de Souza a São Vicente, inaugurando no Brasil o sistema de capitanias hereditárias. A colonização em 1530 seria marcada pela implantação do sistema de produção açucareira, que é fundado, no que você vê aí no nosso slide, é fundado no sistema plantation. A plantation é o latifúndio monocultor escravista. Era a estrutura como se organizava no Brasil a produção açucareira, a colonização. Não só do açúcar. Quando você fala da plantation, latifúndio monocultor escravista, você fala também da produção do milho, você fala da produção do algodão, você fala da produção do tabaco, mais tarde a produção do cacau que foi extrativista por um tempo, e depois o cacau passou a ser produzido em larga escala, até mesmo a pecuária obedeceu à grande propriedade e o trabalho escravo em algumas regiões do Brasil. Então, o latifúndio monocultor escravista foi a base da produção econômica brasileira. Por isso que você tem aí a base da produção que gerou o princípio, o fundamento do processo colonial brasileiro. O que mais se destaca nessa plantation é o engenho. O engenho que não é, claro, nem é o latifúndio, nem a monocultura. O engenho é a indústria açucareira. É a transformação da cana-de-açúcar em açúcar. Então, quando você fala de engenho, você fala da maquinofatura, da manufatura, da produção, da manufatura, da transformação da cana-de-açúcar em açúcar. Os senhores de engenho foram a primeira grande elite colonial brasileira. Veja, o senhor de engenho não é o latifundiário. O latifundiário também pertencia a um grupo de homens que eram chamados de homens bons do lugar. Esse era um termo usado na legislação portuguesa para definir os homens que tinham terras, mas principalmente aqueles que tinham escravos. A propriedade do escravo dava ao homem branco um prestígio social. A quantidade de escravos dava a esse homem branco um poder econômico inigualável na colônia. Com esses escravos ele poderia ocupar terras, aumentar a sua produtividade. Na instalação do engenho tinha força de trabalho suficiente para a transformação da cana-de-açúcar em açúcar. E esses homens bons do lugar, os grandes proprietários de escravos, em especial os senhores de engenho, que eram donos dos engenhos, que transformavam a cana-de-açúcar em açúcar, e muitos desses latifúndios, dessas grandes plantações de cana, não tinham engenho. Tinham que beneficiar o engenho na propriedade de quem tinha, do senhor. Então, por isso que esses senhores de engenho eram senhores poderosos, que dominavam uma grande extensão de terras suas, mas indiretamente tinham o controle sobre a terra dos outros latifundiários, que tinham a plantação, mas não tinham o engenho. Por isso que nós falamos que a elite colonial brasileira foi a figura do senhor de engenho, que é um patriarca, um pater, senhor absoluto de todas as coisas e de todas as pessoas que estavam sobre o seu domínio. Esse patriarca, esse senhor do lugar, tinha prestígio político
Ele organizava esse prestígio no que nós chamamos de Câmara Municipal, onde ele participava da criação das leis, da elaboração da legislação no território colonial, mas ele era subordinado à figura do governador, quando nós tivemos no Brasil, em 1549, o governador-geral, e ao capitão hereditário, que era dono da capitania, onde ficava a sua propriedade. Então o senhor de engenho era localmente, regionalmente, uma autoridade indiscutível no Brasil. Na nossa sociedade agrária, formada no período colonial, dos engenhos em especial, essa figura do patriarca do latifundiário irá se manter em outras produções agrícolas, como nós falamos, e ela vai atravessar o próprio período colonial. Na independência, depois da independência, essa figura do senhor latifundiário, homem de posses, de escravos, senhor do lugar, homem absoluto de todas as coisas e de todas as pessoas, ele vai continuar existindo também após a independência. A figura do senhor agrário, grande proprietário de terra, durante a República Velha, nós vamos ver aqui, durante a Primeira República, ganhará o título de coronel. E será um senhor da influência política, homem que vai legislar, governar o lugar, será a autoridade absoluta na região aonde ele se estabelece. Então está se criando no Brasil, durante o período colonial, essa figura do senhor, desse homem bom do lugar, que tem submisso a ele os outros elementos sociais. A escravidão foi, para esse senhor, a base de todas as coisas da produção econômica que ele necessitava. O escravo era o meio mais eficiente para ele transformar a terra improdutiva em terra produtiva. Era o mecanismo mais eficiente para gerar a lucratividade da propriedade da produção rural. Por isso que a escravidão, ela se instalou aqui no Brasil, ela não é uma escravidão muito original. Lembra que nós comentamos na nossa aula sobre a cultura afro, que Portugal já exercitava a escravidão no arquipélago dos Açores, e Portugal trouxe esse modelo de escravidão para o Brasil. Trouxe também o modelo do engenho, que era instalado no arquipélago dos Açores. Os portugueses desenvolveram técnicas de produção de açúcar sofisticadas para o século XVI e trouxeram para o Brasil essas técnicas de produção. E a escravidão foi a força de trabalho determinante para poder atender aos interesses dos portugueses. No início, a escravidão do indígena e depois com o tráfico negreiro, a exploração do elemento afro-brasileiro. Seguindo em frente na nossa aula, vamos falar um pouquinho sobre esse regionalismo, essa condição regional da autoridade, dos senhores, dos grandes proprietários de terra e algumas características regionais brasileiras que nós tivemos ao longo da história da formação do Brasil, da sociedade brasileira. O Brasil, ele não nasceu padronizado, unificado, e a extensão do território brasileiro, ainda hoje, é marcada por uma diversidade regional muito acentuada. Uma diversidade econômica, uma diversidade social e também uma diversidade cultural. Essa diversidade brasileira, que eu costumo chamar de colcha de retalhos no Brasil, ela obedeceu ao processo de formação social brasileira, que ao longo da história teve características diferentes. Se você pegar, por exemplo, a ocupação do Nordeste brasileiro, litorâneo, açucareiro, Pernambuco, Salvador, Alagoas, o estado de Alagoas, Ceará, Piauí, as áreas produtoras do Nordeste, essas áreas foram comandadas pela figura dos senhores de engenho, com a grande quantidade de escravos afro, as grandes extensões de terra, e algumas roças e pecuárias de subsistência que foram se instalando no interior, principalmente às margens do Rio São Francisco, que era chamado Rio dos Currais. O Rio São Francisco é o mais importante rio brasileiro para a ocupação do interior. Quem lembra das nossas aulas sobre os indígenas, lembra que os índios se locomoviam pelos rios. Os rios, até hoje, são a demarcação principal da fronteira dos estados brasileiros. Mais uma vez, repito, se você tirar o mapa político do Brasil e deixar o mapa hidrográfico brasileiro, você vai perceber que os rios percorrem, boa parte deles, as fronteiras dos estados brasileiros. Essa ocupação, esse expansionismo que aconteceu no interior, essa ocupação do território brasileiro, ela foi muito desigual. Só para você ter uma ideia, ainda no período colonial no sul do Brasil, na região sudeste e sul do Brasil, a ocupação foi um pouco mais diferenciada. Conforme você saía da região de Pernambuco, descia, Bahia, ia descendo até chegar ao Espírito Santo, a ocupação era inicialmente pelo latifúndio monocultor, escravista, instalação de engenhos, uma grande produção açucareira que aos poucos ia se transformando numa área desocupada, ou seja, a população era mais
dissolvida, dispersa, até você chegar na região sudeste, mais próximo do Rio de Janeiro, litoral de São Paulo, e aí você tinha o início de uma ocupação de povoamento. A instalação de comunidades que eram trazidas dos Açores ou de Portugal, não para produzirem o açúcar, como nos engenhos do Nordeste brasileiro, mas Portugal tinha a intenção de ocupar essa região com um povoamento litorâneo que era limitado pela Serra do Mar. A formação da sociedade brasileira, a ocupação do território brasileiro, tem muito a ver com o relevo do Brasil. E a Serra do Mar, que sai do Rio de Janeiro, se estende por todo o litoral brasileiro e vai até o litoral gaúcho e segue em direção ao Uruguai, essa grande serra fica como um paredão entre o interior do Brasil e o litoral. Tanto que ela era chamada durante o período colonial de A Muralha. Os portugueses tinham dificuldade de superar essa escarpa, que nós chamamos de Serra do Mar, para ir para o interior da colônia. Por isso que o Rio São Francisco foi muito importante. Foi por ele que os colonizadores se deslocaram para o interior e desviaram da Serra do Mar. E também foi a ocupação do interior dessa Serra do Mar que se fundou uma das principais cidades brasileiras no Sudeste. Se fundou São Paulo, a Vila de São Paulo, pelos jesuítas, iniciando uma ocupação do interior do Brasil que iria se estender com outra forma de economia que não a açucareira. Então, nunca se esqueça que a sociedade brasileira, ainda hoje, tem registros na sua formação dessa diversidade do período colonial. E conforme você tem o Sul, nas regiões mais próximas, né, ao Rio Grande do Sul, o povoamento continua. Essa comunidade, que não desenvolveu grandes economias de exportação durante o período colonial, mas teve um papel mais de ocupação dentro do território brasileiro. A ocupação do interior do Brasil se deve exatamente à figura do bandeirante. Por que eu coloquei aí o bandeirantismo, né? O chamado paulista caboclo? Ele é a miscigenação do branco, desterrado de Portugal, que vinha para ocupar a região sudeste, se instalou em São Paulo, que foi fundada pelos jesuítas, como eu coloquei agora há pouco para você, e ali esses elementos se encontraram com os índios, se miscigenaram. Esse elemento paulista, utilizando as técnicas que aprendeu com os índios, percorria para o interior do território colonial, as margens dos rios, e ia expandindo o território brasileiro. O jesuíta foi o principal agente de expansão do território nacional, o território que viria a ser o Brasil. O bandeirante percorria o interior à procura de três coisas. Primeiro, a procura de metais e pedras preciosas. O grande sonho do bandeirante de encontrar um morro de ouro, um monte de ouro, que nunca encontrou, mas encontrou ouro e prata e diamantes em várias regiões do Brasil. Encontrou ouro em Minas Gerais, encontrou ouro no Mato Grosso, encontrou ouro em Goiás, encontrou pedras preciosas na Bahia. Também percorreu o litoral do Paraná e encontrou ouro no Paraná. Mas foi em Minas, Goiás e Mato Grosso que a mineração se desenvolveu no Brasil, principalmente em Minas Gerais, onde se criou no interior do Brasil um núcleo extrativista que atraiu atividades econômicas de várias regiões do Brasil. Minas Gerais foi o ponto de encontro, como a gente gosta de brincar, né? Na sociologia, na história e na geografia. Minas Gerais foi a esquina do Brasil, onde todos se encontraram naquele cruzamento, naquele canto de duas vias que se encontram, né? Vindas do interior, do sul e do sudeste e do nordeste, né? E nessa região de esquina, nesse encontro, que vai começar a ocupação do interior do Brasil a se estender. Aí nós temos o desenvolvimento das cidades, da ocupação de Minas Gerais através de vilas, de unidades urbanas, que vão criando uma concentração populacional no interior do Brasil e atraindo pessoas à busca da mineração. É em Minas Gerais que nós temos a integração do território. Não é à toa que lá aconteceu a Inconfidência Mineira, onde as cidades mineiras, Vila Rica, Ouro Preto, Vila Rica que é Ouro Preto, né? São João del Rei, Mariana, nessas cidades o crescimento urbano está ligado à mineração e uma grande concentração populacional. Essa concentração populacional criou um grupo de classe média, de intelectuais, que no século XVIII, já que a mineração teve seu auge entre 1720 e 1750, onde na Europa estava se desenvolvendo as ideias iluministas, o romantismo, aqui ainda estávamos na fase do arcadismo pela literatura. Em Minas Gerais, esses núcleos urbanos começaram a desenvolver as ideias separatistas. Não foi o único lugar. Também no Nordeste brasileiro, em Pernambuco, a família Holanda Cavalcante estaria envolta de um processo separatista na região Nordeste. No século XVIII, o Brasil começou a mudar, a colônia começou a mudar. A população também aumentou. Só para que você tenha uma ideia, em 1650,
150 anos, 120 anos depois do início da colonização portuguesa, a população no Brasil era de 330 mil habitantes. Não contando os escravos, não contando os índios, somente a população branca emancipada. No século XVIII, 100 anos depois, em 1750, essa população estava em torno de 3 milhões e 300 mil, de brancos. Então o Brasil crescia, aumentava o número de pessoas dentro do território colonial, se ampliava a ocupação da colônia e o Brasil começava a se desenhar. Nunca se esqueça, falando um pouco de geografia, que em 1750 o Brasil assinou os principais tratados que deram definição ao seu território. Lembra o Tratado de Madrid, que você estudou no ensino médio? Ou o Tratado de Santo Ildefonso, que consolida todo o processo de ocupação do território brasileiro, depois do Tratado de Badajoz. Esses tratados definem o território brasileiro praticamente como ele é hoje. Então o Brasil passa a se desenhar geograficamente ainda no período colonial. Mas quando que nasce o Brasil? Como que surge esse território brasileiro? Quando em 1808 nós temos a transferência da corte portuguesa para o Brasil. Para nós brasileiros, para a história da formação do Estado brasileiro e da integração da sociedade brasileira, a presença da corte portuguesa no Brasil foi muito importante. Dom João VI, rei de Portugal, na época regente, príncipe regente, em 1807, resolve transferir a corte para o Brasil. Pressionado pelos ingleses, aí você vai se lembrar um pouquinho disso, as guerras napoleônicas na Europa, os franceses invadindo a Península Ibérica, Portugal e Espanha, Dom João VI, rei de Portugal, regente de Portugal na época, aliado dos ingleses, não tinha como resistir à ocupação francesa, decide por transferir a corte para o Brasil. Uma ideia que não é originalmente sua, é do Marquês de Pombal, mas Dom João VI utiliza essa ideia e traz a corte para o Brasil, para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, em 1808, se instala a corte portuguesa no Brasil. Claro que você se lembra que a independência do Brasil ocorreu em 1822, mas 14 anos antes, Dom João VI instala no Brasil o Estado português. Em 1808, o Brasil deixou de ser colônia. Rompeu com Portugal? Não, o Brasil virou Portugal. O Brasil rompeu com o Estado português? Não. O Brasil instalou o Estado português dentro do seu território. Então, como foi a emancipação do Estado brasileiro? Uma luta, guerras do povo brasileiro contra a ocupação portuguesa? Uma mobilização da sociedade brasileira em torno da criação do Estado? Não, como acabei de falar para você, o Estado brasileiro era uma coxa de retalhos, cheio de regionalismos, características locais. A formação do Brasil foi de forma autoritária. O Estado brasileiro se instala, o Estado português se instala no Brasil, com Dom João VI, consolida o território assinado antes pelo Tratado de Madrid, Santo Ildefonso e Badajoz, como acabamos de falar, e o rei de Portugal, o príncipe regente de Portugal, governa o Brasil, centralizando o poder e ainda mantendo o Estado português no Brasil. Uma loucura. No ensino, nos países da América Latina, se você for ver, na América Latina, quando se ensina sobre a independência do Brasil, a maior parte da América Latina considera estranha a independência brasileira. Enquanto que os países da América Latina conquistaram sua independência com guerras, lutas contra a Espanha, no Brasil, o rei de Portugal veio para o Brasil e emancipou o Brasil. Ao ponto que em 1822, quando a independência brasileira é feita no dia 7 de setembro, quem faz a independência? O filho de Dom João VI. Então, a formação do Estado brasileiro nada mais é do que a passagem do poder de Dom João VI para Dom Pedro I, mantendo as características do Estado que Dom João VI iniciou no Brasil e estabelecendo um governo português no Brasil. E o Brasil nasceu assim. Essa é a formação do Estado brasileiro. Por isso que eu coloquei para você, a transferência da corte portuguesa em 1808, nada mais é do que a herança do Estado português na formação do Brasil. A manutenção da sociedade, formada por uma elite agrária, como eu coloquei para você, de patriarcas, senhores de engenho no início, mas grandes produtores rurais, uma sociedade marcada pela escravidão, que se manteve depois da independência, e o modelo monárquico, a monarquia constitucional que foi instalada por Dom Pedro I, aliado aos grupos econômicos agrários e comerciais, os grupos de maior prestígio no Brasil, que tinham controle sobre a sociedade brasileira, e se constituiu o Estado brasileiro. Então, o Estado brasileiro não é fruto da mobilidade social, das forças populares, que inclusive nem se entendiam. Se você pensar qual era a preocupação da população do Nordeste, qual a identificação que o povo nordestino tinha em relação à região, território, era com o próprio Nordeste. Se você pensar na formação de São Paulo,
se você pensar na formação de Minas Gerais, há uma preocupação muito grande dessa população regional com as coisas da sua região. Essa integração nacional, esse sentimento de ser brasileiro, de se identificar com a pátria, com a nação brasileira, isso vai ocorrer mais tarde. Começa com Dom João VI, há um longo período de gestação desse nacionalismo, dessa nação, isso só vai se consolidar em 1930, durante o governo de Getúlio Vargas. Então, uma longa trajetória até a formação do que nós chamamos de sentimento nacional brasileiro. O Estado Nacional Brasileiro nasceu antes. Nasceu oficialmente em 1822, quando você tem a independência proclamada por Dom Pedro I. Mas se você pensar no sentimento pátrio, na unidade nacional, na identificação do brasileiro com o Estado, alguns dizem até que esse processo está em formação até hoje. Outros consideram que isso acontece com a figura de Getúlio Vargas, com a era Vargas, a partir de 1930. Nós vamos falar um pouco sobre isso ainda hoje. Então, quando você fala nas mudanças que aconteceram no Brasil, não ocorreram. As mudanças econômicas que aconteceram no mundo fizeram a emancipação brasileira, a Revolução Industrial Inglesa forçou algumas transformações no Brasil, mas a sociedade brasileira foi muito conservadora após a emancipação. Quando que as coisas começam a mudar um pouco dentro do Brasil? O desenvolvimento da própria sociedade, a infraestrutura e estrutura criada dentro do Brasil, que teve uma lentidão no seu desenvolvimento, mas um contexto internacional muito importante. Vocês devem se lembrar da Revolução Industrial. Antes de eu falar um pouquinho da economia cafeeira, da produção do café, você deve se lembrar da Revolução Industrial na Inglaterra, em 1750. Você se lembra dos interesses dos ingleses em expandir a venda de seus produtos industrializados, quando os ingleses tinham a intenção de ampliar o mercado consumidor de seus produtos têxteis inicialmente e depois de outros produtos industrializados. Os ingleses passaram a fazer uma política de interferência mais dura nos países que dependiam da Inglaterra. Entre esses países, o Brasil. A independência do Brasil, inclusive, foi articulada pelo interesse inglês. Foram os ingleses que queriam que Dom João VI viesse para o Brasil. Quando o Brasil se emancipou, a Inglaterra tinha muito interesse na emancipação brasileira. O Brasil era um grande mercado consumidor inglês e um fornecedor de matéria-prima para a Inglaterra. No caso, por exemplo, do algodão, do cacau, das drogas do sertão, no norte do Brasil. Bom, essas mudanças no Brasil levam também à mudança das políticas econômicas brasileiras. Um produto econômico no Brasil que teve importância vital para a mudança da sociedade brasileira foi a produção do café. A economia cafeira no Brasil, o café, que era uma planta exótica, que foi instalada primeiro no Maranhão, era considerado um alucinógeno, ou alguns chamavam de estimulante. O café era tomado apenas por adultos. O café começou a se popularizar no Brasil. Começou a se transformar de uma planta de quintal para uma grande produção em larga escala. O Rio de Janeiro, a Baixada Fluminense, olha só, a Baixada Fluminense foi a primeira área de produção de açúcar, de café em larga escala. O café era plantado em meio à floresta, intermediado com a mata para garantir a umidade. O problema é que o café plantado no litoral brasileiro, com as matas, as grandes árvores em volta dos pés de café, as árvores retardavam o desenvolvimento do pé de café e a produção era baixa. Logo, a primeira produção em larga escala no Brasil, na Baixada Fluminense, não foi muito significativa economicamente, mas ela começou a se expandir. O café começa no início do século XIX a ser produzido na Baixada Fluminense e ele vai crescendo depois para o Vale do Paraíba, na fronteira do Rio com São Paulo, expande-se para Minas Gerais, para São Paulo depois, e o café encontra sua área de maior produtividade no interior paulista. Aí o Brasil já é o maior produtor de café do mundo. Em 1831, o café se transformou no principal produto da balança comercial brasileira. O Brasil tinha sua balança comercial antes sustentada pelo açúcar. E aí você tem, com a expansão da lavoura cafeeira, a transferência do poder da região Nordeste, que era dominada pelo açúcar, para a região Sudeste, dominada pelo café. E o café tinha escravidão, mais uma permanência do período colonial, que o café manteve e garantiu a produção de café, a manutenção da condição do escravo, do trabalho escravo no Brasil. Vamos dar mais um pouquinho e vamos falar um pouco sobre a república oligárquica que se desenvolveu em torno da economia cafeeira. O café tem, no Brasil, uma frase muito interessante sobre o café, de que ele foi o bem e foi o mal do Brasil. Por um lado, o café trouxe uma série de benefícios, modernizou o Brasil, desenvolveu cidades, ampliou a ocupação territorial, integrou áreas econômicas. Por outro lado,
o café também gerou problemas. Ele deslocou recursos, se sustentou com subsídios do Estado. O café evitou que outras atividades econômicas se desenvolvessem. Mas ninguém pode negar que o café, por exemplo, mudou a conjuntura econômica brasileira. Na lavoura cafeira também, na grande produção agrária, se desenvolveu a figura dos coronéis, dos grandes latifundiários, como eu comentei com você lá atrás, quando falamos dos senhores de engenho. Essa autoridade local de grande poder, essa oligarquia regional, comandou o Brasil por praticamente toda a República Velha e antes mesmo disso do período colonial. Então nós tivemos, do período colonial, na monarquia, até a República, a manutenção na sociedade brasileira de uma elite agrária de grande poder e interferência regional que na República passou a comandar o governo federal também. Você se lembra que a República foi proclamada em 1889, você se lembra que essa República foi proclamada com o domínio dos militares, Deodoro da Fonseca, o Marechal, proclamou a República, mas quem sustentou o regime republicano foram os coronéis latifundiários, tanto que você chama a República Velha, de 1889 a 1930, de República Café com Leite. Ou você chama de República Oligárquica, outros chamam de República dos Coronéis, em que os coronéis comandam uma grande região, à sua volta, um território, e influenciam a política através do voto de cabresto. Você deve se lembrar também que a política na República Velha era em que o eleitor era conduzido pelo grande proprietário de terra a votar em quem lhe interessava. Então a sociedade brasileira teve, durante a instalação da República, uma extensão do domínio agrário, da manipulação dos grandes coronéis. Com uma diferença, houve a modernização. O café foi o primeiro produto econômico brasileiro investido internamente. Aí nós tivemos um desenvolvimento industrial, um desenvolvimento urbano. O Brasil começou a se modernizar graças ao café. Empresários industriais surgiram. A formação de grandes cidades. São Paulo passou a ser o centro econômico brasileiro. Em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, que surgiu inclusive na República, Porto Alegre, Curitiba, nasceram indústrias. Surgiu uma classe operária bastante combativa e surgiu a tal da classe média. Classe média que já existia em Minas Gerais durante o período colonial com a mineração. A classe média se forma nas cidades, nos grandes centros urbanos brasileiros, durante o processo de organização da República Velha, durante o processo da economia cafeira e industrial, que se desenvolvem paralelamente. É por isso que você tem a Semana de Arte Moderna de 1922. Essa Semana de Arte Moderna de 1922 foi um movimento cultural que começou a pregar o nacionalismo. Olha o que eu estou te falando. Lembra que eu te falei que o Brasil surgiu antes da nacionalidade, antes do sentimento nacionalista. O sentimento nacionalista começa a ser uma preocupação no Brasil a partir da década de 20 do século XX, onde se pensa em criar uma identidade para o brasileiro. O que seria ser brasileiro? Até então, ser brasileiro era branquear o Brasil, valorizar o elemento branco, discriminar o elemento afro-indígena, considerados inferiores. Se tentava fazer do Brasil um país branco com os imigrantes que vieram para trabalhar na lavoura de café. Então havia uma preocupação em formar no Brasil uma identidade nacional, em modernizar o Brasil e dar um sentido nacional. Isso vai acabar acontecendo durante a Era Vargas, a constituição do Estado autoritário do regime varguista. Quando Getúlio Vargas toma o poder, e o próprio governo getulista vai se preocupando com a construção de uma identidade para o país. Por isso, Vargas foi o principal agente do desenvolvimento do Estado, a ideia de que o Estado deve crescer, se modernizar, se transformar numa grande potência, o Brasil deveria ser uma grande economia. Aí surge a chamada política econômica desenvolvimentista, altamente nacionalista e de valorização da identidade nacional. E a figura do Estado brasileiro como Estado de bem-estar, onde o Estado daria aos brasileiros as necessidades básicas. O Estado seria o grande gerador do desenvolvimento econômico. Você lembra que o Vargas criou a Companhia Siderúrgica Nacional? O governo passou a incentivar a implantação de ferrovias, processo de colonização de territórios, instalação de hidrelétricas. Getúlio queria transformar o Brasil num país moderno, onde o governo daria as infraestruturas fundamentais para isso. E o discurso nacionalista cresceu no país. Os intelectuais que apoiaram Getúlio Vargas, na educação, por exemplo, você tem a reforma Capanema, Gustavo Capanema, o discurso de Anísio Teixeira sobre o nacionalismo, você vai ter na música Vila Lobos, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, os modernistas. Esses elementos são alguns dos intelectuais e pensadores e artistas que fazem o discurso do nacionalismo, da ideia do desenvolvimento da nação e a valorização do que é ser brasileiro. Eles têm esse encontro no mundo getulista, onde o Brasil tem uma ruptura com aquele passado agrário, aquele passado do engenho, onde você já teve a escravidão, a abolição da escravidão. Não deixe de ver a nossa aula
sobre o elemento afro, se você já viu, sabe do que eu estou falando, nós tivemos um processo de abolição lento, gradual e restrito, onde a independência, a emancipação do escravo, ela não trouxe benefícios, e o discurso nacionalista também no início não vai incluir esses elementos do branco e indígena. Depois sim. Se você pegar alguns compositores modernistas, como no caso de Villa-Lobos, ele já começa a trazer para o nacionalismo a figura do indígena, a identificação do índio, o valor do índio como elemento de identificação pátria no Brasil. E aí você tem, como eu falei para você, essa valorização do índio e do afro a partir de 1930. Só para você ter uma ideia, Getúlio Vargas, a figura do Vargas, o Vargas vai fazer com que a capoeira, por exemplo, pudesse se transformar num elemento cultural tipicamente brasileiro. A capoeira que era rejeitada, discriminada, quem ficava dançando capoeira era preso, você fazia isso nas ruas, nos espaços urbanos. Getúlio Vargas transformou a capoeira numa identidade nacional. Vargas passou a valorizar os elementos culturais afro-brasileiros. Isso é típico do discurso nacionalista de construir uma ideia de nação resgatando as raízes dessa mesma nação. Depois que Vargas sai do poder, nós tivemos um período de democratização, o desenvolvimento do populismo no Brasil e o surgimento mais tarde de uma ditadura. O Brasil moderno, o Brasil urbano, que é o Brasil que nós vivemos hoje, ainda assiste boa parte dessas contradições que nós estamos vivendo ainda hoje. Nós temos uma sociedade brasileira que ainda tem alguns dilemas para resolver. O nacionalismo se consolidou, como dizem alguns, ainda estamos nos formando. O preconceito racial existe? Existe. Pode ter reduzido muitos índices, mas ainda continua sendo um problema nacional. E a democracia brasileira é um outro grave problema. Nós estamos vivendo um longo período democrático, nós tivemos uma reabertura democrática depois da ditadura militar em 1985, tivemos uma Constituição de 1988, que é considerada uma das constituições mais avançadas do mundo, só que os direitos dos brasileiros ainda não são respeitados. Boa parte daquilo que os brasileiros mais necessitam e que a Constituição de 88 obriga o Estado a dar, o Estado não dá. Se você pegar os direitos fundamentais que estão na Constituição e ver, por exemplo, o que o salário mínimo deveria atender, hoje ele deveria ser mais de R$ 1.900, e ele não é isso. Então nós temos uma sociedade brasileira que ainda tem muitos dilemas para serem resolvidos, principalmente o dilema da cidadania. Você deve ter acompanhado as manifestações nas ruas pelo Brasil, mas nós precisamos nesse país é que as massas tomem o seu papel na ação de controle, de representatividade dentro do poder público. O Estado brasileiro ainda tem um longo caminho para que a democracia, que está prevista na Constituição, seja exercida de forma cidadã e de forma eficiente. Então o Brasil precisa efetivamente fazer mudanças. Ficamos por aqui nessa aula rápida, nesse apanhado rápido do que é a sociedade brasileira. Isso faz parte do conjunto de 3 aulas que você tem, falando sobre o elemento indígena, falando sobre o elemento afro e falando sobre o Brasil e seus principais dilemas. Muito obrigado pela sua atenção. Até a nossa próxima aula.